Amém. Podem se assentar. Queria começar primeiro agradecendo aos irmãos pela rifa que a gente fez no Dia das Mães, que a gente vai, fez no intuito de juntar dinheiro para o Dia das Crianças, que a gente vai fazer uma festa na igreja, para as crianças de fora. E eu não imaginei que a gente fosse vender tão rápido, irmãos. Foi muito rápido, glória a Deus. A gente conseguiu vender em uma semana, que eu falei, a gente tem só 2 semanas para vender 100 números, é muito. Eu ainda falei para o Marco, não sei se a gente vai conseguir. Mas o Senhor coloca as mãos dele e as coisas acontecem de uma forma que a gente nem imagina, né? Então, glória a Deus e obrigada a todos que participaram, amém? Quase que a gente fica sem número, as pessoas da igreja. Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos abrirem Mateus. Vou começar com esse versículo hoje, mas a gente vai dar uma caminhadinha pela Bíblia. Mateus 7, vou ler do 17 ao 20. Diz assim: Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Amém? A pergunta inicial hoje da palavra é: qual árvore nós somos? As que produzem bons frutos ou as que produzem maus frutos? E aí a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos sobre a árvore, para uma árvore crescer saudável, que ela possa produzir frutos, ela precisa estar plantada em boa terra. Amém? Então, eu queria pedir para os irmãos abrir lá em Lucas 8, que vai falar um pouco sobre a parábola do semeador, e que ele fala um pouco sobre a terra. E ele vai falar sobre a semente que é plantada na beira do caminho, que as aves comeram, que foi plantada na terra, que secou por falta de umidade, e a que foi plantada nos espinhos, que a planta cresce, mas ela foi sufocada. E aí, lá em Lucas 8:8, diz assim: Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou. Quem tem ouvidos, ouça. Depois Jesus explica lá em Lucas 8:11, diz assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Amém? Então, para sermos boas árvores, nós precisamos cuidar da nossa terra. Nós precisamos ter uma boa terra. E uma boa terra é uma terra úmida, que tem água. A semana passada a gente falou muito sobre água, o Marcel pregou falando muito sobre a importância da água, e a água é a palavra de Deus. Então, mas não basta só nós ouvirmos a palavra, nós precisamos reter a palavra de Deus. Essa semana eu estava estudando com a Vitória ciências, e ela estava aprendendo justamente sobre as plantas, E aí, lá eles ensinam bem claramente, ela está no 2º ano. Aí tem lá o desenho, então fala lá, ela tinha que decorar o que fazia tal coisa. Então, a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos. E aí eu falei, poxa, eu estava preparando minha palavra sobre isso, E aí fala lá que a raiz, ela é responsável por reter, a água. Porque depois que ela retém a água, ela absorve e aí ela vai passando, o caule pega essa água e vai transportando para o resto da planta. Então, como o Senhor faz, ele conta essa parábola, porque ele é o dono da sabedoria, irmãos? Então, é perfeito tudo que ele fala e tudo que ele faz. E
E a importância, né? A raiz, se a raiz, senão, a raiz precisa absorver a água para poder transportar. E nós precisamos absorver a palavra do Senhor. Nós precisamos reter a palavra do Senhor. Não basta só ouvir, né? Então, é boa árvore, a árvore que dá bom fruto é a pessoa que vem todo domingo para a igreja, que não falta um dia. Não, se ela estiver vindo todo domingo para a igreja, ouvindo a palavra e não praticando e não retendo, ela não vai ser uma boa terra, né? Então, não é a quantidade que você vem aqui. Óbvio que a importância de você estar aqui é muito grande, mas vocês têm que estar aqui de todo o coração. Amém? Ouvindo, retendo, absorvendo aquilo que é ensinado, que é falado e praticando. Amém? E aí, a raiz, quando é bem cuidada, né, que ela está ali com água, ela vai absorvendo essa água e ela vai ficando cada vez mais forte, né? Então, quando a gente vê uma planta grande, para ela morrer, mesmo que ela ficar muito tempo sem água, ainda vai demorar um pouco, porque a raiz dela ainda está bem forte. Então, é importante, mesmo quando você já está há muito tempo na igreja, você saber que é importante você continuar sempre aprendendo, continuar retendo a palavra, continuar aprendendo mais do Senhor, para que você fique cada vez mais forte. Amém? Que ele fala lá no 13, né? No Lucas 8. Os que estão sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não têm raiz, né? Então, eles creem por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. E muitas vezes, no domingo, nós recebemos a palavra com alegria, né, saímos cheios, mas durante a semana aquilo vai se perdendo, né? E aí, quando não tem raiz, a planta acontece o quê? Morre, né? Então, a comparação é, numa hora de provação, numa hora que a gente passa por um problema, uma situação difícil, a gente não vai ter uma raiz forte para estar sustentado no Senhor. Amém? Então, precisamos cuidar da nossa raiz. Até aqui, todo mundo entendeu, amém? Quero continuar agora em João 15, que diz assim, a partir do 1. Eu sou a videira verdadeira. Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Então, nós vemos que dar frutos é uma forma de nós mostrarmos que somos discípulos de Jesus. Amém? Mas nós só vamos crescer e dar frutos se nós permanecermos nele, né? Então, se nós continuarmos buscando e aprendendo mais do Senhor. E é interessante, né, que Jesus fala aqui sobre amor e sobre alegria, que, não por coincidência, são os primeiros frutos, que a gente vê lá em Gálatas 5, eu queria que vocês abrissem também em 5, eu vou ler a partir do 13, que vai falar sobre os frutos, a gente vai falar sobre os frutos da carne e do Espírito, e os frutos do Espírito, os primeiros frutos são amor e alegria, né, que foi que Jesus citou aqui. Então, Gálatas 5, 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E aí lá no 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós vemos primeiro ele falando aqui sobre as obras da carne, né? E a gente vê um monte de coisa e a gente fala assim, eu não faço nada disso, né? Mas, irmãos, às vezes as coisas não são tão... a gente não precisa estar no mundo para a gente passar por situações como essa, né? Às vezes são coisas sutis que acontecem na nossa vida, né? No dia a dia mesmo, e que a gente nem percebe, né? Então, por exemplo, rede social mesmo. Eu não sei quem foi que conversou comigo e falou, eu não tenho mais Instagram, porque fica aparecendo um monte de foto, né, sensual e tal. Daí eu falei, acho que, não lembro quem foi que falou, mas era homem. Daí eu falei, porque às vezes ele fica indicando, né, algumas pessoas e tal. Ele falou, não, é gente que eu conheço, né? E aí eu falei, poxa vida. E aí depois eu comecei a perceber que no meu, pessoas que eu conheço, eu não sei se agora é moda, mas tem muita mulher tirando foto sensual mesmo, sem roupa, tipo, só de costas, né, mostrando quase tudo, assim. Eu falei, gente, é moda agora, né? E já aconteceu com mais de uma pessoa que eu conheço. E assim, para mim, isso era tão, né, surreal já. E aí, só que a gente começa a ver, aí vai passando, e aquilo vai acabando virando normal, né? Porque todo mundo está fazendo, todo mundo está postando. E a gente vê aquilo, né? E se a gente não se atentar, a gente vai estar achando aquilo, tá tudo bem, é só uma foto, né? Então, as coisas acontecem de forma sutis, né? Uma fofoca que alguém vem falar, né? Um momento que a gente fala, não, mas está só falando, não tem nada demais. Ou um momento de ira que a gente tem, que a gente não consegue se controlar, né? Que alguém, né, pisou no seu pé ali, né, de uma forma que você não gostou, e aí você rebate. Inveja, né? A pessoa está contando a vida dela, fala, poxa, eu queria também, né, ter isso aí. Né? Discórdias. Então, assim, nós precisamos nos atentar, porque quando a gente lê esse monte de coisa, a gente fala, imagina, né, bebedeira, nem saio para balada, né, nem faço essas coisas, orgia. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que são sutis, mas que também são obras da carne, e a gente precisa estar atento. Amém? Agora vamos para os frutos do Espírito, que é onde eu quero focar hoje. No 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada fruto. Espero que eu consiga. Então, o primeiro fruto é o amor, né? Irmãos, o amor, por que é o primeiro? Porque ele é o principal, né? Se a gente não tiver amor, a gente nem consegue ter os outros frutos, porque sem amor, nada vai fazer sentido. Né? Em 1 Coríntios 13, a partir do 1, diz assim: ainda que eu fale ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não se arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, esse é o verdadeiro amor. Então, não adianta, né? Vou doar tudo que eu tenho para os pobres. Se você está fazendo isso porque você quer, né,
ser visto como uma pessoa boa, como uma pessoa generosa, você não está fazendo com amor, de nada vale. Né? E assim como todas as outras coisas. Se a gente não fizer com amor, nada vale. Amém? Aí, alegria. Né? Jesus fala que Ele é quem dá a alegria completa. Estar alegre é aprender a ter um olhar de gratidão pela vida. Porque quando a gente só consegue ver o lado ruim das coisas que nós vivemos, a gente vai viver uma pessoa triste. A gente não vai conseguir ter alegria. Mas na nossa vida tem tantas coisas boas que muitas vezes a gente não dá valor, porque parece coisa simples. Mas, por exemplo, hoje eu acordei, hoje eu consegui vir para a igreja, eu tenho saúde. Tem gente que está internado hoje no hospital que não está conseguindo nem levantar. Então, assim, parece pouco para a gente que já está aqui, que está tudo bem, mas para quem está lá é muito. Então, nós precisamos ter um olhar de gratidão pela nossa vida, amém? Abram comigo lá em Filipenses 4. O 4 diz assim, 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. E aí depois no 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, ele começa ali tendo gratidão pelo cuidado que os irmãos estavam tendo com ele. E o mais importante da gente lembrar disso, Paulo escreve para Filipenses quando ele estava preso. E ele menciona a alegria mais de 15 vezes nesse livro de Filipenses. Então, você imagina, uma pessoa está presa, não está vivendo uma situação agradável, com abundância, com tudo, mas ele fala e ele encoraja as pessoas, sejam alegres. E aí que ele está sendo grato pelos irmãos que estavam cuidando dele, e ele fala, olha, não é porque eu estou tendo tudo, até porque ele estava na prisão, mas é porque eu aprendi a viver com abundância e aprendi a viver na necessidade. Eu aprendi a ser grato tendo muito e aprendi a ser grato tendo pouco. Porque a nossa alegria não depende do que a gente vive no mundo. Não depende das nossas circunstâncias. Porque se nós confiarmos em Deus, nós somos alegres. Amém? Porque é Ele quem cuida de nós. Amém? Então, a nossa alegria tem que estar baseada na nossa confiança no Senhor. E aí, o próximo fruto é a paz. E aí, eu vou continuar em Filipenses também. No 6, diz assim, 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ele fala de alegria, de gratidão e de paz, no momento que ele estava na prisão. Então, assim, é algo que ensina muito para nós, porque por muito pouco a gente perde a paz. Estava numa paz, acontece qualquer situação, fala, isso aí já tirou minha paz, já veio para tirar uma paz. Uma pessoa falou um pouquinho mais assim com você, passou uma situação no trabalho, nossa, estava em paz hoje, vim trabalhar tão bem, a pessoa já chega com essa cara feia, já tirou minha paz. Então, por muito pouco a gente perde a paz. O que a gente considera como paz, na verdade. E o Senhor é quem nos dá paz, e a paz que excede todo entendimento. Amém? Eu queria ler com os irmãos Salmo 23, que o Dani comentou aqui hoje. O Senhor é o meu pastor, é bem conhecido, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então, Davi escreve esse salmo, e quando ele fala, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava falando literalmente, né, porque, de fato, ele passou, né, por vários momentos em que ele quase morreu, e que ele passava por ameaças, mas ele falava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? E a gente, por muito menos, né, não consegue ter essa confiança no Senhor. Às vezes você acha, não, mas a minha situação está muito difícil. Deus está muito ocupado para cuidar de mim, né? Mas nosso Deus é um Deus fiel. Amém? E Ele quer nos dar descanso, irmãos. Eu quero dar um testemunho, aproveitando nessa parte, falando sobre paz. A Vitória, quando ela tinha... A Vitória é minha filha, né, para quem não conhece, para quem está assistindo também. Ela, com 1 ano e meio, a gente descobriu que ela tinha paralisia cerebral. E ela estava numa escolinha, né? Na verdade, a gente não sabia, a gente achava que era só um atraso, porque ela nasceu prematura. E aí os médicos falavam, coloca ela na escola cedo, porque vai ajudar no desenvolvimento. Então, a gente colocou. E aí, foi perto do Dia das Mães. E aí, eles iam fazer uma apresentação, né? Naquela época, ela estava com 1 ano e meio para 2, quase 2. A gente tinha acabado de descobrir, e ela não conseguia andar ainda, né? Ela não dava nem um passinho, nem conseguia se manter em pé sozinha. E eu falei, meu Deus, como é que essa menina vai participar desse negócio, né? E aí eu falei para a professora, e elas já sabiam, né, que ela tinha uma dificuldade. Aí ela falou, não, mãe, não tem problema, porque todas as mães vão subir lá no palco e vão ficar com as crianças, porque elas são muito pequenininhas, vão ficar com vergonha. Então, eu falei, então, beleza. Aí eu subi lá no palco e eu abaixei, fiquei segurando ela de pezinha, né, para ela conseguir fazer a dancinha que eles ensaiaram. Eu não quero chorar, mas o pai ficar chorando aqui na frente, me complica. Tampa a cara dele aí. E aí ele ficou lá filmando, né? E aí ela começou a musiquinha, e era uma musiquinha tão bonitinha, uma letra bonita, sabe? E aí, todas as crianças morrendo de vergonha, tudo no colo, tal. E ela estava lá de pezinha, focada na dança. E aí ela dançava assim do jeitinho dela, né? E aí eu chorei, lógico, ele chorou também, né? Ele estava bem longe filmando, a gente tem um pedacinho da gravação. E assim, eu fiquei super feliz, porque ela se dedicou ali naquele momento, ela nem olhou para mim, ela estava lá focada na dancinha. Desde pequenininha, ela focada. E aí, meus irmãos, naquele momento, a gente estava num momento de muita incerteza, né? A gente tinha acabado de receber o diagnóstico, não sabia, né, o quanto aquilo tinha afetado ela, porque a paralisia cerebral tem vários graus, né? Ela já falava, então a gente sabia que o cognitivo provavelmente não tinha sido alterado, mas a questão física era uma coisa que também preocupava, né? Pais de primeira viagem já é mais preocupado, né? Aí pais especiais, então, acho que a preocupação triplica, que a gente fica lá pensando como que vai ser o futuro, né? Já pensa na faculdade. E aí, irmãos, a gente passou por um processo de muita entrega mesmo ao Senhor, de realmente ter paz, né, sobre isso. E aí, agora a Vitória já está com 6 anos, e ela começou a pedir para ir para o balé. Né? Bom, vocês viram que com 1 aninho ela já estava lá dançando, né? E ela sempre amou balé. Ela amava ver vídeo de balé, dancinha de balé, sempre gostou. Aí, numa outra escola que a gente pôs, ela teve um tempinho de balé, mas depois teve pandemia, não teve mais. E aí, depois de grande, eles não têm mais na escola. E ela sempre quis, né? E era uma coisa assim, porque a Vitória, para quem não conhece, ela é muito exigente. Então, ela se cobra muito em fazer as coisas muito perfeitas. Né? Então, isso era uma preocupação minha, que eu falei, se eu colocar ela no balé, eu fico imaginando ela olhando, né, para as outras crianças e pensando, eu não vou conseguir fazer, né, isso desse jeito, né, como que vai ser. Então, eu, né, como mãe, a gente sempre não quer ver o filho sofrendo, né? Quem é mãe aqui sabe. E eu queria evitar que ela passasse por isso, né? Mas ela estava pedindo.
E aí o Marcos falou, amor, se a gente não colocar, ela também vai ficar triste, né? Por que eu não posso fazer, né? Aí eu falei, bom, então vamos procurar uma escola e vamos pôr. Aí, na semana que a gente estava falando sobre isso, uma amiguinha da escola falou, não, eu estou fazendo balé, tal, perto da escola. Aí a mãe falou, vai lá, a professora é legal, tudo. E aí a gente foi lá, conversou com a professora foi super atenciosa, e a gente falou, então, tudo bem, vamos pôr. Essa menina era uma alegria, vocês não conseguem imaginar. A hora que ela viu, ela entrou na sala do balé, que ela viu o espelho, ela pulava, irmãos. Foi uma coisa assim que a gente ia ter filmado. Até a professora ficou assim espantada, porque ela não, que eu falei, olha, o sonho dela é fazer balé, mas a gente não está preocupado em ela fazer perfeito como as outras crianças, até porque ela não vai conseguir fazer tudo. Mas a gente quer que ela participe, né? Que ela esteja no meio do jeito que ela conseguir fazer, né? E aí a professora entendeu e ela ficou muito feliz, né? Aí a carinha dela tem uma janelinha que a gente pode ficar lá espiando, e aí a gente ficava vendo lá e um sorriso assim, uma alegria no olhar dela, muito linda. E aí, irmãos, elas vão fazer uma apresentação de balé, de Dia das Mães, né? Aí, tá bom, vai fazer e tal. Aí, chegou no primeiro dia, aí ela falou, agora a gente vai deixar a janela fechada, porque vai ser surpresa tal. Aí eu sentei lá. A hora que eu sentei lá para esperar, começou a tocar música. Irmãos, era a mesma música que ela apresentou com 1 ano e meio, né? Existem milhões de músicas para se apresentar no Dia das Mães. E a hora que começou a tocar a música, veio um filme assim na minha cabeça, né? E o Senhor falou muito no meu coração, tipo, olha, lembra da sua preocupação naquele dia, né? Lembra de como você estava? E olha onde ela está hoje, né? Não importa que ela não está fazendo do jeito que as meninas estão fazendo, mas ela está onde ela quer estar, né? E é isso que eu quero para a vida dela, que ela esteja onde ela quer estar, né? Não importa como ela vai fazer, né? Se ela vai fazer diferente, se ela vai precisar de um andador, que ela já usou bastante tempo, né? A gente até falou para a Pro, se ela precisar usar, a gente traz. Não importa como a gente vai adaptar, né? O importa é que ela vai estar, né? E o Senhor falou muito no meu coração, né? Porque foi um momento que a gente passou de muita incerteza, muita insegurança, mas no momento a gente conseguiu ter paz, né? Falou, olha, se ela não conseguir fazer tal coisa, tudo bem, ela vai fazer de outro jeito, a gente vai adaptar o que precisar adaptar, mas ela vai estar onde ela quer estar, né? E o Senhor falou muito, eu comecei a chorar lá no balé, tive que sair da salinha, que as mães não estavam entendendo nada, né? Aí até mandei mensagem para o Marcos, gravei a música, né? Porque ele lembrava da música, eu falei, olha a música, ele ouviu e falou, não acredito. E eu sei que foi o Senhor falando no meu coração, irmãos, porque para eu descansar, né? Porque Ele, quem sabe de todas as coisas. E eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, né? Talvez você esteja vivendo um momento difícil, que você não consegue ter paz, uma dificuldade, uma necessidade, enfim, o Senhor conhece. Mas entrega, né, nas mãos do Senhor. Eu gosto muito desse versículo de Filipenses, porque ele fala, em tudo sejam conhecidos diante do Senhor os nossos pedidos, né? Com oração e súplica, porque Ele ouve, irmãos. Nós temos um Deus que ouve, né? Apesar de muita gente falar assim, Deus está muito ocupado, né? Não, Deus, tem muita gente para Ele cuidar. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, nosso sobrenome, nosso RG, quantos fios nós temos no cabelo, né? Ele sabe tudo. Ele conhece o nosso coração. Amém? Então, tenha paz. Entregue as suas preocupações, o que estiver te afligindo, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai te dar paz e descanso. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Longanimidade. Aí eu busquei o significado da palavra para ficar mais fácil, que diz assim, quer dizer, virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outro. Generosidade, paciência. Irmãos, é difícil hoje a gente ter paciência, né? As pessoas andam muito impacientes. Não sei como é que era antigamente, mas parece que piorou. Já não estava bom, né? Igual aquele meme, não estava bom. Agora parece que piorou. Eu acho que é porque a gente tem as coisas muito na mão hoje, né?
A gente tem acesso às informações muito fácil, a gente tem as coisas que a gente quer muito rápido. Ah, eu preciso de uma blusa vermelha com um coração preto. Você escreve lá, blusa vermelha com coração preto, já aparecem as opções, vocês podem escolher o melhor valor, a loja que você quer comprar, quando vai chegar, está na mão. Né? Antigamente, se você queria, para você achar uma blusa do jeitinho que você quer, né, era bem trabalhoso. Hoje a gente tem as coisas muito na mão, mas isso é muito bom. Por outro lado, a gente fica muito impaciente, porque a gente também quer as coisas, todas as coisas, muito rápido. E aí a gente acaba não tendo essa paciência que a gente precisa ter com as pessoas, né? Mas nós precisamos entender que nós fomos salvos por essa paciência e por essa generosidade, porque Jesus suportou todas as coisas, todas as contrariedades, né, dos homens, mas Ele continuou nos amando, Ele continuou firme no propósito até o final. Né? Então, às vezes a gente não quer ter paciência com o outro, mas a gente tem que saber que nós somos salvos pela paciência. Né? Porque se Jesus chegasse e falar, não, esse povo, pelo amor, Deus, me ajuda. Não vou, pelo amor de Deus. Pelo amor de mim mesmo, me ajuda. Não estou aguentando mais esse povo. Eu falo, eles não creem. Ainda estão mandando eu ser morto. Vão me torturar. Se Jesus não tivesse tido essa paciência, nós não estaríamos salvos. Amém? Então, nós somos salvos por essa paciência e por esse amor. Então, nós precisamos aprender a ter paciência com o nosso irmão. Amém? Porque na Bíblia diz que nós precisamos amar ao Senhor e amar o nosso próximo. Amém? E o amar envolve todos esses frutos que a gente está falando. Amém? Glória a Deus. Benignidade e bondade. Então, parece que são duas coisas iguais, mas são relacionadas, mas não são iguais. A benignidade, ela está relacionada mais com o nosso caráter. O quanto a gente se importa com o outro, o quanto a gente tem empatia, pelas pessoas. E a bondade é a parte mais ativa, é a parte que a gente vai, de fato, falar, não, eu estou preocupado com você, o que você está precisando, quero te ajudar, vamos orar, vamos estar junto. É a parte de você demonstrar a bondade. Amém? Porque tem gente que faz o bem, às vezes por benefício próprio, às vezes porque só acha que é o certo, se eu fizer, de alguma forma eu vou ter uma recompensa. Mas quando nós fazemos o bem, nessa bondade que é do fruto do Espírito, nós fazemos por amor. Então, nós somos benignos, porque nós nos importamos de fato com o outro, porque nós amamos o outro e nós demonstramos essa bondade com nossas ações. Amém? Então, é importante, irmãos, a gente se esforçar, porque às vezes a gente tem um coração bom. A gente é bom, a gente se importa com as pessoas, mas às vezes a gente não tem tempo, a gente não consegue tempo para chamar uma pessoa e falar, olha, irmão, você está passando por necessidade, precisa de ajuda, vamos orar junto, vamos estar junto, o que você está precisando, eu quero estar com você. Às vezes falta um pouco disso, falta a gente demonstrar isso. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos saber que Deus é bom o tempo todo. Amém? E nós só podemos ser bons porque Ele é bom. A próxima é fidelidade. Ser fiel é ser leal, confiável, honesto, verdadeiro. A fidelidade, nós exercemos elas com as pessoas, mas nós também exercemos elas com o Senhor. Amém? Porque se nós não conseguimos ser fiéis à palavra, nós não vamos ser fiéis com os nossos irmãos. Se a gente não consegue ser fiel com nossos irmãos, nós não estamos sendo fiéis com a palavra. Amém? Então, um está ligado com o outro. Então, você ser fiel, se você está sendo fiel com o Senhor e com o seu irmão. E se você não está sendo nem com o Senhor e nem com o seu irmão. Amém? Então, seja fiel nas suas palavras, seja fiel na sua forma de agir com as pessoas, com o outro, Seja uma pessoa de palavra, de falar, olha, às vezes eu sou esquecido, irmãos, eu sou uma pessoa de palavra, eu cumpro o que eu falo, mas às vezes eu esqueço. Não é porque eu não quero cumprir, é porque eu esqueço. Mas
a gente precisa falar aquilo de fato que a gente vai cumprir. Amém? Nós precisamos ser fiéis. E ser fiéis também com o Senhor. Ser fiéis à palavra, ser fiéis, obedecer é ser fiel, né? Então, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? Está acabando. Mansidão. Abram comigo lá em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, como que deve ser o servo do Senhor? Manso. Amém? Ele fala, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Né? Então, ainda que você tenha uma pessoa que se opõe a você, você não vai sair brigando. Né? Você vai ser manso. Né? Você não vai se meter em briga, você não vai ser a pessoa que se altera, você vai ser a pessoa que respira fundo, né? Ainda que você seja o ofendido da história, você vai respirar fundo, né? Vai falar, não, volta aqui, deixa eu voltar aqui para a realidade. Porque, irmãos, muitas vezes quando a gente fala uma coisa no momento de nervoso, tem grande chance de dar errado, né? Tem grande chance de a gente falar aquilo que a gente não queria falar, né? Nem que não deve, mas que não queria. Você nem é uma coisa que você depois que você fala, poxa, eu não devia ter falado isso, né? Logo em seguida já se arrepende, mas depois que fala, irmãos, a palavra não volta atrás. Você pode pedir perdão, né? Você pode se arrepender, mas a pessoa que foi ofendida muitas vezes leva aquilo para a vida. Né, vai lembrar daquilo quando estiver velha e falar, teve um dia que a pessoa falou isso. Ela pediu perdão depois, mas ela falou, né? Isso. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala, com a forma que a gente age com as pessoas, para a gente não ser essa pessoa que vai falar as coisas na impulsão, né, no nervoso. Porque, irmãos, vai ter situações no nosso dia que a gente vai passar por estresse. Né? Às vezes, para ligar numa net, para resolver um problema, a gente vai passar por estresse, né? Às vezes a coitada não tem nem culpa, mas a gente quer, né, descontar a raiva na coitada da pessoa que está lá atendendo. Então, a gente vai passar. São situações do dia a dia, né? Você não precisa de uma situação muito elaborada para você passar um nervosinho. Mas nós precisamos ter a consciência do que a gente está falando e do que a gente está fazendo. Amém? Amém. Até o Bernardo falou amém. E aí a última, que é o domínio próprio. É o último fruto, mas também é muito importante. Né? Gálatas 5, do 16, diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, nós vivemos uma luta diária entre carne e espírito, né? E o domínio próprio é nós dominarmos, né? Nós dominarmos a carne. Não é fácil, né, irmãos? E, de fato, é uma luta diária. Mas, assim, é interessante que no final ele fala, para que vocês não façam o que querem, né? Ou seja, o que a gente quer é fazer o errado, né? Porque é o que está na nossa natureza, irmãos. A nossa natureza é pecaminosa. E nós queremos fazer o errado, né? Infelizmente. Então, nós precisamos dominar a nossa carne para fazer o certo. E isso é o difícil da vida cristã, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas por impulsão, né? Sabendo que aquilo, não devia ter feito isso. Mas por quê? Porque a gente não conseguiu dominar a carne. Então, o domínio da carne é muito importante. Né? Se a gente não dominar a carne, acho que nada das outras coisas a gente consegue fazer, dos outros frutos a gente vai conseguir. Porque a carne quer fazer a gente quer fazer o que a carne quer fazer. Né? É o nosso primeiro impulso. Mas o Senhor quer transformação para a nossa vida e para o nosso coração. Amém? E a nossa carne
pode ser dominada pelo Espírito, quando nós desejamos andar em Espírito, quando nós buscamos andar em Espírito. Amém? Eu queria vou encerrar. Eu já vou chamar o grupo de louvor. Eu quero, antes de ler o último versículo que eu quero ler, eu vou contar mais um testemunho que eu lembrei quando estava no louvor. Não estava no script, mas eu lembrei. É sobre a Vitória de novo. Ela teve a semana passada, ela começou a dizer que ela não gostava. Eu não me acho bonita, não gosto de mim. E aí ela falou assim, não gosto de ter deficiência, não gosto do jeito que eu ando, né? E a gente até conversou com a psicóloga e ela falou que ainda é muito cedo para ela já ter essa percepção e falar que não gosta, né? Mas ela sempre teve essas percepções muito cedo mesmo. Eu já sabia que isso viria antes do que era o esperado. Mas, além disso, ela falou assim, mãe, como Deus me ama, eu sendo desse jeito, né? Aí, como mãe, a gente corta o coração no meio, né? Aí eu falei, filha, Deus não está olhando para a aparência, né? Deus olha o nosso coração. Como que está o seu coração? Você tem um coração que ama o Senhor? Você obedece a palavra do Senhor? Você quer estar com o Senhor? E ela falou, sim. Aí eu falei, é isso que Deus quer. Porque Deus não olha a aparência, irmãos. Eu vou ler com os irmãos, que foi o exemplo que eu dei para ela, que está lá em Samuel, 1 Samuel 16, que foi quando Samuel foi ungir Davi. Né? E ele chega lá na casa de Jessé, que tinha um monte de filhos, os guerreiros, os filhos de Jessé, né? Tudo com boa aparência, né? Uma aparência de rei, né? Um guerreiro que ia dominar. E Samuel foi lá procurar quem seria o rei, né? Então ele olhou lá os filhos e falou, todos esses aqui acho que estão aptos, né? São fortes, são grandes. E eles foi falando. E o Senhor falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel falou, acabou? Não tem mais ninguém aqui. E aí o Senhor falou, não, tem. E aí falou pro Jessé, mas você só tem isso aqui de filho? Aí falou, não, tem mais um, está lá fora. E diz assim no 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? E foi isso que eu falei para ela. Falei, filha, não importa. Falei, tem um monte de gente que você pode achar lindo, que anda lindo, que se veste lindo, mas está com o coração totalmente destruído, sujo. O que você prefere? A importância é ter um coração limpo, um coração que quer amar ao Senhor, um coração que quer estar diante do Senhor. Não importa, isso serve para todos nós, irmãos, porque não importa a gente estar aqui, bonito, como diz a Jéssica, cadê a Jéssica? Não está aqui agora, está aí atrás. Estou com a roupa de pregação, ela falou hoje. Já sei que você vai pregar, está com a roupa de pregação, né? Porque a gente vem mais arrumadinho, vai aparecer no vídeo, né? Mas, irmãos, nada adianta uma roupa bonita, um sapato bonito, um cabelo bem feito. Não adianta. Se o nosso coração não estiver diante do Senhor, se a gente não tiver um coração limpo, um coração grato, um coração que se entrega, porque o Senhor quer um coração que seja amável, um coração que queira recebê-lo, né? Não adianta a gente ter um coração que não quer receber o Senhor, que não quer transformação, que não quer mudança. E por isso hoje eu te convido a realmente colocar o seu coração diante do Senhor, a colocar a sua vida diante dele. Não sei em quais frutos aqui você ainda precisa melhorar para você produzir, né? Porque eu sei que toda a nossa vida cristã faz parte de um processo, mas o Senhor vê o nosso coração e Ele sabe se a gente quer ser transformado.
E quando a gente quer e pede, Ele vem, irmãos. Porque Ele é um Deus que nos ama, que nos ouve. E Ele se agrada. E aí lá em Lucas 6:43, diz assim: não há árvore boa que dê maus frutos, nem árvore má que dê bons frutos, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos que nós vamos produzir. Que frutos nós temos produzido? Nós temos produzido frutos de amor, de alegria, de bondade. Que frutos as pessoas têm visto em nós? Porque é através deles, dos nossos frutos, que as pessoas vão conhecer a Jesus. E nós precisamos produzir frutos que levem as pessoas ao arrependimento e ao desejo de quererem ao Senhor. Por isso hoje, se você que está em casa, você que está aqui, deseja mais o Senhor, deseja que Ele de fato entre no seu coração, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque hoje é o dia que nós estamos recebendo a palavra. E é hoje que nós vamos ser abençoados, ser transformados. É hoje que o Senhor quer o melhor para nós. Então, o que tem faltado para você? Para o Senhor te ajudar, para o Senhor te suprir. Eu queria orar por você. Se você quiser vir até o altar, fique à vontade, essa é a casa do Senhor. Se você deseja receber uma oração, ou se você quiser ficar no seu lugar, mas faça isso com todo o seu coração.